A paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o primogênito, unigênito e onipotente, único pastor. Eu quero hoje falar a respeito de um tema que nas Escrituras Sagradas o Senhor fala em todos os livros, quase todos os livros bíblicos, eles falam a respeito desse tema e que o Senhor realmente abomina e que odeia. É a respeito de imagens de escultura. Se você é uma pessoa que crê numa imagem de escultura, de gesso, de barro e de pedra, e num nome que uma religião falsa cria e dá, você se torna uma pessoa maldita, diz as Escrituras. Então, Cristo Jesus veio à Terra para que nós realmente conhecesse a sua palavra, a sua verdade e buscasse todos os dias e se convertesse desses maus caminhos e pensamentos e crenças que nós realmente aprendemos quando não conhecemos o verdadeiro Pai, o verdadeiro pastor, o verdadeiro Criador das nossas vidas. Então, se você tem uma imagem de escultura na sua casa, se você realmente se gloria numa imagem de escultura, fala dela, oferece a outras pessoas e manda para outras pessoas, ora através dela, pede alguma coisa, saiba que você realmente está fazendo um grande mal e dando um mau exemplo. Por quê? Vamos ver o que o Senhor diz a respeito dessas imagens. Se você tiver uma Bíblia Sagrada, que foi criada por Deus para todos ter em casa, examinar e ser sábio, abra comigo, se não escute o que diz o único Senhor que é vivo. Ele não é de gesso, nem de barro, nem de pedra, nem de madeira, nem de ferro, nem de bronze, nem de ouro. Ele é o Deus vivo. Veja aí, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 45. O versículo é o 16 até o versículo 20. Nós vamos ver a mensagem que o Senhor diz a respeito dessas imagens que existe aí com as imagens de Maria, Frei Damião, Padre Cícero, e que o povo está crendo e adorando e orando aquilo que não é nada. O Senhor diz aqui no versículo 16 do profeta Isaías: envergonhem-se, envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos que crerem numa imagem de escultura. Cairão juntamente na afronta os que fabricarem esta imagem e os que seguirem. Mas Israel será salvo pelo Senhor Altíssimo, uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, aqueles que me seguem e creem em mim, nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Criador que formou a terra e fez, e ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro na terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça, anuncio coisas verdadeiras. Por isso, congregai-vos, vinde a mim, convertei-vos, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações, porque nada sabem todos aqueles que conduzem numa procissão as suas imagens
de escultura, de gesso, de madeira, de ferro, de bronze, feitas de madeira, e oram a um Deus que não pode salvá-lo. Amém. Amém, meu irmão? Olha, nesse outro texto também aqui, do livro de Jeremias agora, mais na frente, depois do profeta Isaías, o capítulo é o 50 e o versículo é o 38. Veja o que diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor que criou os céus, o único que é Pai para todos aqueles que crê nele, mas quem crê numa imagem de escultura, ele disse que abomina e odeia. Diz aqui: cairá a seca sobre suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas também habitarão nela, os avestruz, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Agora veja no capítulo 51, seguindo, diz aqui no versículo 17, capítulo 51 e o versículo 17, a respeito de imagens de escultura. Embruteceu-se todo o homem, e não tem ciência, não tem sabedoria. Envergonhou-se todo o ourive de imagens de escultura, porque a sua imagem de fundição é uma mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são obras de enganação. No tempo em que eu as visitarei, elas se acabarão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Então veja aqui no 47, o versículo é 47, capítulo 51 ainda. Diz o Senhor: portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da terra, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. Ora, veja o versículo 52, o mesmo livro de Jeremias. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerão o transpassado em toda a sua terra. Amém? Glória a esse Deus. Olha, eu quero que você que me ouve, você saiba que em vários livros, como eu falei, está o Senhor repreendendo tudo que é imagem. Na época o Senhor mandava destruir, queimar, botar fogo, matar as pessoas, porque tinham uma imagem de escultura, porque adoravam a ídolos e cria no que os ídolos falavam, e se prostrava para orar a uma imagem de pau, de madeira, de pedra, de gesso, que não pode andar, nem falar, nem fazer milagre, porque é uma grande mentira do diabo. Então, se você é desses que creem em alguma imagem, como hoje a terra está cheia, provocando a ira de Deus, do Deus que é poderoso, que ele odeia, como diz a sua palavra. Então, se você tem uma imagem de Maria, de Frei Damião, Padre Cícero, se crê nessas coisas, fica oferecendo aos outros, dando exemplo, ou realmente acreditando e crendo e orando e pedindo alguma coisa, eu convido você a comprar uma Bíblia dessa, se não tiver. A Bíblia Sagrada, versão de João Ferreira, não é Bíblia Católica, para que você sirva ao único pastor, se você sabe ler.
entregue sua vida, se arrependa desses pecados. Porque isso é uma coisa que realmente provoca a ira daquele que lhe deu a vida e criou os céus e a terra e o mar. É uma imagem de uma santa que o diabo criou para ficar rico e para praticar as imundícies que ele pratica usando a imagem. Então, se você é alguém que tem uma imagem, que crê numa imagem, é por isso que sua vida é esta maldição, porque aqui diz que todo aquele que crê e tem uma imagem é maldito. Quando eu falo de maldição, é doenças, é realmente as coisas que você realmente segue, mas que nada dá certo. É aquilo que lhe prende, que deixa você preso numa coisa que não é nada. É aquilo que realmente você realmente pensa que é certo e não é. É a maldição espiritual, amém? Talvez você esteja acreditando na imagem que está lhe abençoando para você ganhar dinheiro. Mas eu quero dizer que a respeito do Deus vivo, espiritualmente, é maldição. Ele mandou muita praga para o Egito e para a terra por causa das imagens de escultura, por causa da rebeldia e da rebelião do povo que adorava ídolos e construía imagem desses reis, desses príncipes, presidentes e todas aquelas pessoas que tinham esse Deus na sua casa ou num templo que o diabo criou para ir lá se prostrar e adorar e pedir alguma coisa. Então, se você realmente crê num Deus que criou os céus, a terra e o mar, amém? Largue mão de tudo isso, porque o Deus do Brasil são muitos que têm aí feito uma imagem de madeira. Primeira foi Maria, e aí o povo fica se gloriando e pedindo as coisas a uma estalta que é criada para vender, ganhar muito dinheiro e que não pode nada. Mas eu que sou o servo do Senhor tenho poder de curar, tenho poder de fazer milagre porque estou vivo. Mas defunto não faz milagre, muito menos uma imagem de uma Maria que nunca existiu, de uma Maria de gesso e de barro. Então, se você realmente crê nesse Deus que lhe deu a vida, morreu na cruz por você, você vai realmente adorá-lo em espírito e verdade, no Filho dele, que é esta palavra. E você vai aprender a ser sábio e sábia, para você ter uma vida realmente dirigida por Deus, abençoado e abençoada. Amém? Que a paz seja com todos. Então, esse foi o tema a respeito de imagem de escultura. Então, se você continuar, realmente Deus se afasta de todo aquele que tem uma imagem de escultura na sua casa e que adora, que se prostra para pedir alguma coisa. Amém? Então, que crê, quando vai orar, ora aquela imagem, o nome daquela imagem, como o povo ora, a Maria, Ave Maria, cheia de graça. Não, Jesus não ensinou nada disso, isso foi o Satanás que criou para o dinheiro entrar. Então, se você quiser aprender comigo, deixe seu joinha, inscreva-se para aprender a honrar e glorificar aquele que é, aquele que está vivo, e não ficar se gloriando em defunto que o padre ou qualquer outro santifica para ganhar dinheiro, e nem ficar também crendo numa imagem de gesso, de madeira e de barro. Amém? Glória a esse Deus, toda honra, toda glória para ele. É esse Deus que eu conheci, que ensino também as pessoas, que dá ouvido, que recebe, porque é para todos ser abençoado. Mas primeiro tem que acreditar nestas palavras e ouvir. Então você tem que ter tempo e ouvir essa palavra se quiser ser uma pessoa abençoada e abençoada. Não há benção fora do único Deus vivo, do seu Filho amado que ele criou, para que nós fosse sábios, conhecesse a verdade, não desse crédito às mentiras do diabo que cria para destruir a terra. Por causa dessas imagens de escultura, a terra está sendo destruída e acontecendo toda a desgraça que tem na terra. Amém?